Olá pessoal, vamos acompanhar as análises técnicas nessa sustentação oral que eu fiz no estado de Mato Grosso, especificamente no Tribunal de Justiça, onde a gente foi levar o pleito do nosso paciente no habeas corpus perante essa egrégia corte aí do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. Vocês estão percebendo aí a configuração. A gente tem o relator à minha frente do processo, a gente tem mais 2 desembargadores compondo essa Câmara, além do representante do Ministério Público também, ou seja, da Procuradoria de Justiça, ali ao lado direito do relator. E no centro, diante do púlpito, sou eu, atrás de mim a plateia, que estava ali acompanhando esse habeas corpus que iria ser sustentado oralmente. Então, vamos lá, são 18 minutos de defesa. A gente vai analisar ponto a ponto os principais pontos, as principais técnicas que eu utilizei, para que vocês possam também dominar essas técnicas aí. Vamos lá. Palavra, Sua Excelência, para sustentação oral no prazo legal. Quero cumprimentar os excelentíssimos senhores desembargadores aqui presentes, que compõem a primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Câmara Criminal. Quero cumprimentar a ilustre Procuradora de Justiça, ex-adverso da defesa, haja vista que o parecer de Vossa Excelência foi postulando pela denegação da ordem. Ocasião em que eu aproveito para cumprimentar os demais serventuários da Justiça, meus colegas advogados aqui presentes, alunos de Direito Penal, Processo Penal, Direito Processual Civil e Direitos Humanos, em especial os familiares do ora paciente que se encontram aqui presente, bem como a comunidade da igreja que o mesmo frequenta. O presente... Então vocês percebem aí que nesses 56 segundos iniciais, nesse minuto inicial, eu utilizei esse tempo para fazer os cumprimentos iniciais. É importantíssimo, antes de você iniciar de fato os aspectos técnicos da sua sustentação oral, que você cumprimente os seus interlocutores, dentro de uma hierarquia, uma espécie de uma hierarquia. Então a gente começa primeiro cumprimentando os desembargadores, que serão aqueles que julgarão a causa. Eu cumprimento o representante do Ministério Público, cumprimento os demais serventuários da Justiça, que são as pessoas que estão ali auxiliando esses membros do Poder Judiciário. Então, tem assessores, a própria polícia fazendo o trabalho dela, é importante cumprimentá-los também, além da família do ora paciente que estava ali. Lembrando que numa sustentação oral de habeas corpus, o paciente, se estiver preso, ele não vai estar presente para assistir, mas nesse caso a gente tinha os familiares ali acompanhando. Habeas corpus e resigna, Excelência, contra uma prisão deflagrada pela autoridade coatora, o juiz da comarca de Poconé, há exatos 95 dias, por supostamente ter o ora paciente cometido o crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, incisos 1 e 4, a saber, o crime de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à coisa, bem como pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Preliminarmente, a defesa gostaria de salientar aqui, Excelências, que o mesmo, embora essa discussão vai ser feita na instrução processual, mas o mesmo não é autor dos delitos imputados a ele. Prima facie, o mesmo é primário na forma da lei, tem bons antecedentes, nunca foi preso na vida, nunca respondeu um inquérito sequer, nunca foi registrado em face do mesmo sequer um boletim de ocorrência. Ademais, o mesmo possui família constituída, tendo esposa e... Bom, mais um minuto aí de sustentação oral. Vocês percebem que nesse minuto eu dediquei a expor aos embargadores do que se tratava ali a minha sustentação oral. Então eu digo que é uma sustentação oral no habeas corpus, eu digo quem que é a autoridade coatora, ou seja, a origem daquele processo, eu digo qual que é o crime capitulado ali, que decorreu o objeto da sua prisão, enfim. E agora a gente passa a fazer ali as considerações em relação às circunstâncias pessoais
do Hora Paciente. Filhos que dependem do sustento mesmo. Agora há pouco mesmo a esposa dele falava comigo ali, as lágrimas, me entregando aqui um bocado de documento com conta de luz, enfim, narrando as humilhações que ela tem vivenciado ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos 95 dias, vivendo na casa de parentes, com água em casa cortada, com luz em casa cortada, com o colégio das crianças há 3 meses em atraso. Família essa que depende do sustento provido pelo Hora Paciente, decorrente da sua atividade de serralheiro, conforme foi corrigido aos autos pela defesa, através do cartão CNPJ, que demonstra o KNAI da atividade empresarial de serralheiro em nome do Hora Paciente. Dito isso, mesmo ainda possui residência fixa, teve conduta abonada pelo pastor que preside sua igreja, declarando que o mesmo frequenta esse culto a mais. Então vocês percebam aí, mais um minuto de sustentação oral que a gente utiliza de uma técnica que a gente conhece aí, de apelar para o lado emotivo. A gente vai ver que a sustentação oral ela está recheada de argumentos técnicos, conforme vocês vão ver mais à frente, mas até o momento aí eu ainda estou apelando para o lado emotivo, praticamente não entrei em aspecto técnico ainda do direito. Basicamente é uma narrativa, é uma retórica que apela mais para o lado emotivo, onde, por exemplo, eu falo que a empresa, que a mulher dele entregou contas de luz para mim agora há pouco, as lágrimas, enfim, a gente tentando apelar também para o lado emotivo. O advogado, para ter sucesso numa sustentação oral, não basta apenas utilizar de aspectos racionais. Em alguns casos, a gente tem que apelar para o lado emotivo. Mais de 8 anos sendo obreiro da igreja. E os fatos que pesam contra o paciente são descritos na peça de denúncia, bem como na peça de decretação da prisão preventiva. Evidentemente que a defesa não vai se imiscuir de entrar no mérito, mas como instruímos o pedido de habeas corpus com tais peças, evidentemente, utilizando-as como prova pré-constituída, nós vamos trazer um pouco dessa discussão ao plenário. As folhas 8 da denúncia diz que, nessa toada, o denunciado Marcelo Alberto dos Santos, parente próximo dos denunciados Cleiton e Tassiana, Marcelo Hora Paciente, aparece para socorrer o denunciado Cleiton, que precisa urgentemente de 50 discos de corte, sendo certo que Marcelo se comprometeu a auxiliá-lo e forneceu os discos de corte ao denunciado Cleiton. Marcelo, sabendo que Cleiton estava no interior da agência bancária de Poconé, em diálogo através do terminal de telefone, diz que vai correr atrás dos discos para Cleiton e quer saber quanto ele vai pagar. Ora, excelências, pode-se extrair ainda da peça de representação pela prisão preventiva do Hora Paciente, bem como da decisão de decretação da prisão preventiva, que tanto a autoridade policial, bem como a autoridade coatora, não podem afirmar que os discos de corte solicitados... Então vocês percebam aí, eu queria chamar a atenção de vocês a um detalhe, que é a atenção dos julgadores que a gente tem, total. Todos os 3 embargadores estão prestando atenção nesses quase 5 minutos da minha fala. Por quê? Porque a gente já começou de uma forma muito imponente ali, demonstrando conhecimento do assunto, demonstrando conhecimento do direito, também abordando aspectos que levam para o lado emotivo. Então, tudo isso daí, vocês percebem que é um ambiente lotado de pessoas, mas que o silêncio está predominando ali, até por uma atitude de respeito, e somente eu estou falando. Então, a gente tem atenção total do plenário nesse momento aí. Vamos acompanhar. Pelo outro acusado, Cleiton, de fato foram fornecidos pelo Hora Paciente. Isso pode ser extraído das folhas 4 da decisão de decretação da prisão preventiva. Abre aspas. Marcelo Alberto dos Santos. Este suspeito aparece em diálogos com Cleiton, tentando localizar para ele grande quantidade de discos de corte na data do furto. Não há confirmação nos áudios que o suspeito obteve sucesso em conseguir os discos, porém os cofres foram cortados e não tivemos acesso aos contatos feitos via WhatsApp, local onde possivelmente Marcelo pode ter conversado com Cleiton.
figurando verdadeiro partícipe do delito. Partícipe do delito. Excelências, não há nada nos autos que possam afirmar categoricamente que... Então, vocês percebem aí que eu fiz uma espécie de narrativa dos fatos, então resumi um pouco dos fatos, resumi um pouco daquilo que a gente vai começar a refutar, que a gente vai começar a argumentar. Então, até esse momento foi a narrativa dos fatos. Agora é o momento, a partir desses 5 minutos e 20, onde a gente já começa a argumentar e, na sequência, a gente vai começar a refutar os argumentos trazido pela autoridade policial, pelo Ministério Público. Então, vamos acompanhar. O ora paciente tenha de fato fornecido esses discos. E aí a autoridade coautora fundamentou a decretação da prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, bem como na garantia da ordem econômica. No tocante à garantia da ordem pública, o argumento utilizado por Vossa Excelência, doutor magistrado Poconé, foi, abre aspas, as folhas 9 da decisão. Ademais, os suspeitos possuem diversas passagens criminais, como pode ser observado no relatório que acompanha a presente representação. Ora, excelências, decisão genérica que coloca todos os acusados numa vala comum. Os outros acusados possuem passagens criminais? Possuem. Sim, excelência. O ora paciente possui alguma passagem criminal? Aqui tem um detalhe importante aí que quem não conhece as técnicas que a gente ensina no nosso curso pode, muitas vezes, passar despercebido. Mas essa técnica aqui é a técnica da chamada alegoria, onde eu utilizo argumentos de interrogação. A gente faz perguntas para nós mesmos responder. Mas quando a gente utiliza a interrogação, isso daí cria essa dúvida na cabeça de quem está nos ouvindo. Cria esse aspecto de interrogação. Ele pergunta para ele mesmo, ou ele tenta responder também para ele mesmo. Só que eu não espero ele me responder, até porque não é um diálogo ali, é um monólogo. Então eu mesmo respondo. Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês perceberem. Eu vou perguntar e eu mesmo vou responder. Isso daí é para reforçar a nossa argumentação. Representação. Ora, excelências, decisão genérica que coloca todos os acusados numa vala comum. Os outros acusados possuem passagens criminais? Possuem. Sim, excelência. O ora paciente possui alguma passagem criminal? Não. E isso é consabido pela autoridade policial que presidiu o inquérito, é sabido pelo promotor que ofereceu a denúncia, pelo juiz que decretou a prisão, por Vossa Excelência Procuradora de Justiça que pugnou pela denegação da ordem, mas é evidente. Aqui, nesse trechinho que eu vou voltar também na sequência para vocês, é uma outra técnica que eu utilizo, da entonação, você saber entonar a voz. Perceba que propositadamente eu diminuo o tom da voz, eu falo mais baixinho, para criar ainda um clima de maior intimismo, e na sequência a gente vem novamente impondo uma voz mais forte. Então, percebam como eu propositalmente diminuo o tom de voz, enfim, a velocidade. Não. Isso é consabido pela autoridade policial que presidiu o inquérito, é sabido pelo promotor que ofereceu a denúncia, pelo juiz que decretou a prisão, por Vossa Excelência Procuradora de Justiça que pugnou pela denegação da ordem, mas é evidentemente que todos aqui devem saber que os argumentos, a premissa utilizada é uma premissa que nos sustenta, pois conforme a própria autoridade policial colacionou os autos do processo, a folha de antecedentes do mesmo é limpa, não tem nenhuma passagem criminal. Então, fundamental a garantia da ordem pública, num argumento que ele responde a outros processos criminais, derruba por terra esse argumento. E aí, na pecha de falar bonito daqueles que querem fazer bonito, a autoridade coautora ainda colacionou os autos ali, uma jurisprudência, um julgado, que traz, figurando no processo, réus que respondem também a outros processos criminais. E tenta utilizar isso daí como fundamento para se alicerçar na decretação da prisão preventiva, colocando o ora paciente como alguém que tem outros processos criminais. Esse seria, então, o fundamento para a garantia da ordem pública. No tocante à garantia da ordem econômica, o doutor magistrado
fundamenta também a prisão nesse requisito. E aí é communis opinio doctori, ou seja, opinião comum da doutrina, que para fundamentar uma prisão preventiva, utilizando-se desse requisito constante do artigo 312 da garantia da ordem econômica, o crime perpetrado deve ser um daqueles figurados nas legislações aí que a doutrina traz, a saber, a Lei 8.137 de 90, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, a Lei 9.613 de 98, que é a lei que traz os crimes de lavagem de dinheiro, a Lei 1.521 de 52, que é a Lei contra a Economia Popular dos crimes, a Lei de 7.492 de 1986, que traz os crimes contra o sistema financeiro nacional. Ou seja, isso daí quem está falando não sou eu, isso daí quem vai falar é um Eugênio Passerio de Oliveira, é um Nestor Távora, é um Auri Lopes Júnior, é uma Ada Pellegrini Grinover, que inclusive faleceu semana retrasada, aos 84 anos de idade, uma das maiores processualistas que esse país já teve. Esse entendimento é inclinado também pelo Supremo Tribunal. Aqui, pessoal, vocês percebem que eu começo a citar vários doutrinadores, daí também é uma técnica. Primeiramente, eu utilizei a técnica ali de reforçar nossos conhecimentos técnicos, demonstrando conhecimento de letra de lei, né? Então, saber o número da lei é importantíssimo, isso daí demonstra autoridade no assunto, e na sequência eu passo a citar vários autores sucessivos. Isso daí é uma técnica que a gente domina também para reforçar o seu argumento, para dizer quem está falando aquilo que você está querendo expor não é você, mas todos aqueles autores que você cita. Então, o ideal é você já ter anteriormente pré-definido esses autores, essa sequência, já memorizar, para você conseguir falar 5, 10, até 15 autores de uma vez. Não precisa chegar a 15 autores, mas você falando entre 5 e 10 autores, realmente a pessoa que está te ouvindo ela vai falar, não, realmente aquele argumento ali está embasado muito forte na doutrina. Então não é que eu na hora ali lembrei desses doutrinadores e fui falando, eu já tinha essa sequência na minha cabeça de doutrinadores e na hora a gente fala. Federal, em diversos julgados, eu cito um aqui, quando da análise de um habeas corpus impetrado por um advogado em favor de um paciente que fora preso na operação de alguns anos atrás chamada Farol da Colina. E o relator era o ministro Marco Aurélio, ele consubstanciou esse mesmo entendimento. Então querem imputar a um crime de furto qualificado a garantia da ordem econômica. Sem querer adentrar ao mérito, conforme a defesa já mencionou aqui, não é esse o objetivo, mas invocando o princípio da proporcionalidade. Ao findar da instrução processual, se não for demonstrado, se não for comprovado que de fato esses discos foram fornecidos ao acusado, fazer o arrombamento nos caixas eletrônicos da agência, o ora paciente deverá ser absolvido. Nós sabemos que atos de preparação e atos de cogitação não são puníveis no âmbito do direito penal. E há de argumentantum a admitir que realmente ele tenha fornecido esses discos e que esses discos foram utilizados para fazer o arrombamento ao caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil de Poconé. Nós deveremos saber que o crime imputado a ele traz uma pena em abstrato de 2 a 8 anos, conforme o artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal. E aí, quando da fixação da dosimetria da pena, a primeira fase da dosimetria, a pena certamente deverá ser estabelecida no piso ou mesmo próximo ao piso, em consonância ao artigo 59 do Código Penal, que traz as circunstâncias judiciais que podem ser aplicadas ao paciente. Numa eventual segunda fase, não há que se falar em alguma causa agravante de pena. Acompanhe também a gesticulação aí que a gente vai fazendo. Pena constante do artigo 61 do Código Penal. Bem como a terceira fase de dosimetria da pena, não há que se falar em uma causa conhecida de aumento de pena. O que nós temos aí é o artigo 29 do diploma já mencionado anteriormente, que diz que aquele que concorre para uma infração penal responde na medida da sua culpabilidade em relação às penas a ele combinadas. E o parágrafo 1º vem complementando, que diz: aquele que, se tiver comprovada uma participação de menor importância, poderá ser aplicada a ele uma redução de pena de 1/6 a 1/3.
Conforme eu já havia dito anteriormente, as folhas 9 da decisão, a própria autoridade coatora reconhece a figura de partícipe do ora paciente. Portanto, excelência, é isso que a defesa vem aqui nesse local sacrossanto do Poder Judiciário de Mato Grosso, demonstrar a desnecessidade da manutenção da prisão do ora paciente. Um homem de 39 anos de idade que nunca havia cometido um crime, nunca havia sido... E toda a sustentação oral aí, não imaginem vocês que a gente está lendo, não. É tudo ali, de acordo com a nossa eloquência. Não é adequado, não é recomendado que você leia uma sustentação oral. De fato, não é o que a gente ensina no nosso curso. O que você pode ter é alguns apontamentos ali, de número de folhas tal do processo, ou trechos que foi falar no processo que você quer citar na literalidade dele, né, entre aspas ali, exatamente o que foi falado. Então, nesses trechos específicos, a gente recomenda que se leia. E até a forma de leitura é ensinada também por nós. Então, reforço aqui que essa análise é em relação aos aspectos da oratória. Não estou aqui para analisar os argumentos jurídicos utilizados, daí a gente tem outros meios para fazer, mas aqui a gente está analisando os aspectos relacionados à nossa oratória. Sido processado anteriormente. Um homem que jamais trouxe algum abalo à ordem jurídica. Não vai ser agora, sob a vigilância da justiça, que em liberdade ele cometerá algum tipo de crime. Portanto, eu gosto, quando eu vou fazer uma sustentação oral de habeas corpus, visitar o meu cliente no presídio, na véspera do julgamento, para que eu possa absorver... Mais uma vez a gente vai entrar num ponto aí, no final já, do meio para o final, de aspectos relacionados aos sentimentos, à emoção. Então, no meio da sustentação oral fomos muito técnicos, no início havíamos sido um pouco emotivos, e agora também, já caminhando para o final, a gente retoma a questão da emoção na nossa fala. De certa maneira, um pouco do sofrimento daquela alma angustiada e tentar conjugar numa tribuna como essa aqui um pouco do sofrimento, um pouco do coração do paciente com a razão da defesa técnica, para numa atmosfera eletrizante de raciocínio, numa conjugação entre as vias cordianas e as vias intelectivas, tentar pedir o sim pelo sim e o não pelo não. E ele me dizia: doutor, eu não aguento mais esse lugar. O senhor não sabe o que é esse lugar, que todo santo dia tem alguém brigando, caindo no soco aqui. Quantas vezes eu tive que encarar bandido de frente aqui, olhando no olho, falando grosso como homem, porque senão eles não respeitam a gente. E me narrou várias e várias outras humilhações que tem sofrido ali, que talvez nem Dostoiévski foi capaz de esculpir na sua obra Recordação da Casa dos Mortos, de 1862, um pouco desse sofrimento. Dostoiévski narrava nessa obra ali o sofrimento dos condenados na prisão da Sibéria, desse período aí. Portanto, o que a defesa vem aqui é pedir que seja incumbida a mim a missão de levar ele, saindo aqui do Tribunal de Justiça, lá no presídio do Carumbé. Aqui já entramos na parte final, né, que a gente chama de peroração, é o desfecho da nossa sustentação oral. Então, acompanhe aí como que é o desfecho. Concessão da sua, a notícia da concessão da sua liberdade, para que ele possa sentir novamente acariciar o seu rosto, a aura balsâmica e sadia da liberdade que ele tanto soube sofrer e que tanto soube esperar, com a serenidade de um inocente, mas com a indignação de um injustiçado. E que na remotíssima hipótese de vossa excelência não assim procederem, que seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do mesmo. E na remotíssima hipótese que seja aplicada alguma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, em homenagem ao que entendeu o legislador quando da alteração do Código de Processo Penal. Que seja aplicada a ele a obrigatoriedade de comparecer ao juízo periodicamente para justificar suas atividades. Que seja imputada a ele a obrigação de
de se recolher depois de certo horário ao domicílio, que seja vedada a ele a possibilidade de comunicar com os demais acusados, que seja vedada a ele a possibilidade de frequentar determinados lugares, ou que seja concedida a possibilidade dele usar, nos termos do artigo 319, inciso 9 do CPP, a monitoração eletrônica por meio da tornozeleira. É isso, excelência, que a defesa espera. Sinceramente, se não for esse o entendimento de Vossa Excelência, que hoje nós temos aqui 3 decisões possíveis, essas 2 que eu mencionei e uma terceira que seria a manutenção da prisão dele. Sinceramente, eu vou voltar para casa e vou refletir lucidamente se eu continuo na advocacia, porque de uns tempos para cá, sinceramente, quanto mais eu estudo, mais eu tenho vislumbrado aí as aberrações jurídicas que tenho cometido. Vou, enfim, dedicar só ao magistério, ao estudo para concurso da magistratura que eu tenho feito, e eu, que tantas vezes subi numa tribuna de defesa para postular em causa alheia, chego a pensar quase como que Rui Barbosa, que certa vez asseverou que de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desacreditar da virtude, a rir da desonra e a ter vergonha de ser honesto. É mais ou menos esse sentimento que eu compartilho, aquilo que já fizera o Verbo do Direito em 1914. E que na remotíssima hipótese de Vossa Excelência inclinarem por esse caminho da manutenção da prisão, que o façam de forma fundamentada, recorrentemente, diferente daquilo que recorrentemente acontece em algumas câmaras. E o que é interessante, que a sustentação, ela parece que foi tão boa que o tempo mesmo regulamentar já esgotou. O tempo é 15 minutos para a sustentação oral. A gente já está chegando a 16 minutos e ainda vai estender por mais 2 minutos. Então, na verdade, foram 18 minutos. E eles só foram me interromper já agora para o final, já beirando os 18 minutos. Então, esse finalzinho é muito importante aí para o nosso desfecho. Eu sei que é de praxe forense o relator já trazer o voto por escrito, mas que, inclusive, o próprio Alexandre de Moraes Rosa dedicou uma obra a isso, que chamou os assessores de juiz. Aqui a gente sabia que, por mais que a técnica, a sustentação oral, ela foi num alto nível, mas a gente sabia mais ou menos aí, e aqui fazendo uma análise mais jurídica, que a chance de prosperar esse habeas corpus era muito pequena. Então, no finalzinho aqui, vocês vão ver aí que a gente pede que pelo menos eles façam uma análise mais ali criteriosa sobre a possibilidade de soltura ou não, porque geralmente o que a gente vê em algumas câmaras criminais é o relator ler o seu voto, que já está pronto, e os 2 outros desembargadores dizerem que apenas segue o voto do relator ali, sem dar muita audiência para quem está assistindo. Nesse caso aqui, eu já antecipo para vocês que o habeas corpus foi indeferido, tá? Não foi provido, ou seja, foi negado. Ele foi solto algum tempo depois, na audiência de instrução e julgamento, mas aqui a gente vai analisar apenas nossa sustentação oral, mas eu digo para vocês que a gente teve um embate jurídico aí depois dos embargadores, explicando os motivos deles, pelos quais eles não concederam a liberdade, enfim, dando ali uma audiência para quem estava assistindo, principalmente para a família que queria entender os motivos da sua soltura, ou não, tá bom? Então, vocês percebam aí que eu vou usar agora uma comunicação que a gente chama de comunicação agressiva, onde a gente desafia eles e, enfim, não é muito recomendado. O recomendado é utilizar a comunicação assertiva, onde você mistura um pouco da agressividade com a passividade, mas nesse momento foi interessante para a gente chamar mesmo com força eles, para eles responderem o clamor da sociedade, queria entender o motivo daquela prisão, que para nós era uma prisão injusta. Tá? Mas que o façam de forma fundamentada, para que todos aqui, para que os familiares principalmente, possamos receber uma prestação jurisdicional a contento. Porque manter a prisão na garantia da ordem pública,
utilizando o fato do juiz ter dito que ele responde aos processos criminais, não merece prosperar. Garantia da ordem econômica num crime de furto, não merece prosperar. São 95 dias de prisão. E a perspectiva, eu protocolei esse habeas corpus, já vai fazer 2 meses, quase 2 meses para ser colocado em pauta para julgamento. Então você vai manter o cidadão preso, que está sendo aí possivelmente absolvido lá na frente, ou condenado por uma participação, e se for condenado na pena máxima, vai pegar 8 anos, os 8 anos ele ainda recai no regime semiaberto. É isso que encerrando o prazo. É isso que aspira e espera a defesa, como diz o homem de experiência, de esperança, excelência. Que eu quero dizer, para finalizar, que eu nunca aluguei meu verbo, eu nunca vendi meu pensamento para defender aquilo que eu não acredito. Eu venho aqui realmente postular porque eu acredito nisso. Fossem perguntar à esposa do ora paciente o quanto custa a liberdade do seu marido que provê o sustento da família, certamente elas lhes diriam, com o preço das lágrimas, igual ela havia me encontrado ali, o quanto isso custa. E que, mais uma vez, possa ser reconhecido todos os argumentos que a defesa utilizou e que seja o paciente aqui fora o mais triste dos seus dias, não seja o mais triste do que o mais feliz dos seus dias dentro do cárcere. Tenho dito, excelência. Obrigado. Então, no final, a gente usa de um brocardo também, ou seja, um termo sempre ali, uma frase de efeito para fechar. É isso. Então, vocês puderam ver um pouco das técnicas sendo implementadas. Essas técnicas eu ensino com profundidade no nosso curso. O nosso curso é o único curso de oratória jurídica no país ministrado por quem realmente é da área do direito, quem está acostumado a fazer sustentação oral. Vocês vão ver essa e outras sustentações orais, além de outras técnicas que a gente ensinará a vocês. Um abraço e até a próxima.